Olá pessoal, sou Leão Mussonato, serei professor de vocês de Geografia na área de Ciências Humanas e suas tecnologias. Hoje falaremos sobre a posição da mulher em diferentes nações modernas atuais. Vamos lá? A mulher no mundo atual, gente, a gente tem que pensar que o direito das mulheres ele não é igual em todos os lugares do mundo. Tem lugares onde esses direitos estão mais avançados, lugares onde esses direitos estão muito mais atrasados. Tudo bem? E vamos começar pensando aqui em teocracia e direito das mulheres. Outra coisa que a gente vai falar, o Brasil e o feminicídio. Outra coisa, a mulher na Índia, no país Índia. Conquista em diversos países, África subsaariana e diferenças por etnia e cor da pele. Vamos começar então por teocracia. Primeiro vamos entender o que é teocracia, gente. Teo significa Deus, divindade, né, algo assim, e cracia, poder. Então, um país que seria uma teocracia, por exemplo, o Irã. O Irã, ele se autodefine como República Islâmica do Irã, tudo bem? Então ele é um país teocrático, ele mistura religião, no caso islamismo, de origem xiita, no caso deles, com a política. Lá tem votação, então tem gente que diz que é ditadura, talvez, isso é meio complicado de falar, mas é uma votação que os candidatos têm que ser aprovados pelo Conselho de Guardiões, que são aqueles que guardam o islamismo como algo sagrado na política iraniana. E isso já existe há mais de 30 anos, lá não vou lembrar exatamente, mas mais de 30 anos. Tudo bem? Então é uma teocracia. As leis que são colocadas para a população são leis baseadas naquela religião. Tudo bem? Então o livro sagrado dos muçulmanos, dos islâmicos, é o Alcorão. Então eles fazem uma interpretação daquelas escrituras e colocam leis, muitas leis baseadas naquelas escrituras. Tudo bem? Isso pode ser feito com qualquer religião. Eu estou pegando o caso do Irã como exemplo, porque a maioria dos países hoje em dia, que são teocracias, dos países grandes pelo menos, são islâmicos. Mas poderia ter uma teocracia cristã? Poderia. Poderia ter uma teocracia de qualquer religião, tá? Aí existe. Mas o mais famoso hoje em dia seriam as teocracias islâmicas muçulmanas, tá? Onde o Estado e a política se misturam. Como eu falei do Irã, Arábia Saudita, Catar, onde teve a Copa do Mundo ano passado, né? Emirados Árabes, aquela região ali do Oriente Médio, ali tem bastante teocracia, tá? E aí que pode gerar interpretações de cunho muito radical daquela religião. E aqui não se trata de falar bem de uma religião ou mal de outra, mas a gente pensar que quem faz a interpretação da religião, pode ser a palavra de Deus, mas quem faz a interpretação é um ser humano, né? E no mundo patriarcal que a gente vive, quase sempre um homem, tudo bem? E isso aí obviamente vai impactar na função da mulher naquela sociedade, né? Por exemplo, eles vão interpretar aquelas escrituras, a mulher como sendo praticamente uma joia, algo muito importante, mas importante de uma maneira que deve ser protegida, para não ser roubada, para não ser machucada, enfim. Só que isso não dá o direito da mulher se defender, né? Alguém sempre tutelando essa mulher. Então, como ela é algo muito importante, ela deve ser protegida, ela não deve andar ela não deve andar sozinha, ela não deve andar com seus braços à mostra, ela não deve andar com seu cabelo à mostra, ela tem que estar com seu corpo coberto, né? Então o mais comum, vai variar a vestimenta de um lugar para o outro, mas o mais comum nas mulheres no Irã, na Arábia Saudita, enfim, é usarem roupa de manga comprida e um véu cobrindo o cabelo. Em alguns outros lugares cobrem até mais parte, mas o mais comum é usar o véu que se chama hijab, se não me falha a memória, tá? Então é a religião interferindo no corpo da mulher, tudo bem? Outra coisa, ela não pode sair sozinha. Se ela vai sair com um homem, esse homem tem que ser da família dela. Tem que ser o marido, de preferência, senão pode ser o pai ou um irmão. Sair com um amigo? Não, tá? Mulher não sai com um amigo ali, não pode, tá? Estádio de futebol. Futebol é muito visto como algo masculino, não é só no Brasil, que isso ainda é uma realidade, ainda está mudando, mas ainda é uma realidade. No Irã isso é ainda pior, mulher não pode nem ir para estádio de futebol. Não é que ela não pode nem jogar, ela não pode nem ir para estádio. Né? No Catar também é assim, alguns outros países ali, elas são proibidas, porque é algo masculino, tudo bem? Que mais? Caso de adultério, ou seja, traição, quando a esposa trai o marido,
ela pode ser julgada, tem todo um julgamento para isso, mas ela pode ser julgada à morte, sentenciada à morte, tá? E mortes às vezes bem cruéis, como apedrejamento. E o homem, se o homem trai a esposa, ele pode? Não, a religião islâmica diz que o homem também não pode trair, mas a pena dele é muito mais branda. Porque tanto, assim como o cristianismo, que a gente falou na aula passada, né, que trata a religião interfere no funcionamento dos gêneros, do gênero masculino e feminino na sociedade, desculpa, lá também vai ter isso, mas a mulher sempre vista como algo muito mais sagrado e o homem como algo que não deve trair, mas é meio da natureza masculina. Por isso que a gente tem que proteger nossas mulheres dos outros homens. É muito essa visão, tá? Então, se um homem trai, é errado, mas não é punido com morte, tá? Mulher pode ser punida com a morte. Inclusive, quando o homem trai, ele tem que pedir desculpa, talvez ele pague até alguma pena, mas ele continua casado com a mulher. Não tem separação. É muito doido. A mulher é obrigada a ficar com o marido que a traiu. Que mais? Em alguns países, aí não é o caso do Irã, mas era até 2019 o caso da Arábia Saudita, mulheres eram proibidas de dirigir. E se a gente parar para pensar, mesmo aqui no Brasil tem muito preconceito com mulheres que dirigem. Acho que as gerações mais novas cada vez menos, e tem que ser cada vez menos mesmo, mas eu lembro de ouvir pessoas mais velhas que eu tenho 35 anos, falando, mulher no volante, perigo constante. Então, para ver como culturalmente acham que dirigir é algo masculino. Mas não, dirigir é algo que qualquer ser humano consegue fazer, né? Desde que faça um curso, enfim. Mas lá na Arábia Saudita, até 2019, mulher era proibida de dirigir. A lei lá se misturava com religião, proibida, simplesmente. O véu islâmico que eu estava falando para vocês, eu ia jogar para vocês o seguinte questionamento. Tudo isso que eu estou falando é de um lugar, é de uma religião específica, ali no Oriente Médio, que é o islamismo, certo? Mas, aqui no Brasil, no mundo ocidental, que a gente diz, ainda bem que as mulheres podem se vestir como elas quiserem, mas existe um padrão também. Existe um padrão, por exemplo, de beleza, que a mulher tem que ser magra. Serve para o homem também, mas é muito mais forte com a mulher, que ela tem que ser magra, que ela tem que ter bunda grande, peito grande e tudo mais, e postar fotos de biquíni no Instagram, por exemplo. Óbvio que isso aí não é nem um dedo do quanto eu, pelo menos agora estou dando um pouquinho de opinião, acho ruim a pessoa ser obrigada a se vestir de tal forma. Mas será que muitas pessoas, e mulheres principalmente, não se sentem obrigadas a tirar uma foto de biquíni porque é isso que se espera dela? Não está na lei. É diferente lá do Irã, que se espera que ela use véu e ela vai usar véu, senão ela é presa. Mas aqui não está na lei, mas é uma lei meio não escrita, né? Tem que tirar uma foto de biquíni no Instagram. Então, assim, é sempre alguma coisa regulamentando o corpo, né? Então, no caso lá, é proteger, bem entre aspas, esse corpo, esconder esse corpo, e aqui, aqui seria mostrar ao máximo. É sempre alguma coisa regulamentando. Tudo bem? Acho que é um questionamento importante da gente se fazer, porque, assim, se vai usar biquíni, se vai usar véu, o importante é usar o que quiser, que não seja uma lei que defina o que a pessoa tem que usar, que não seja uma indústria da beleza que defina o que a pessoa tem que usar. Tudo bem? Acho que é importante a gente fazer essa reflexão. Violência contra a mulher, gente. Pensando aqui no Brasil. No Brasil, é um país dos campeões de feminicídio, de violência contra a mulher. Então, isso é tão forte na nossa sociedade, só que a resistência das mulheres cada vez maior, que tem uma nova lei, não tão nova assim, se eu não me engano é de 2004, se não me falha a memória, chamada Lei Maria da Penha. Quem que foi Maria da Penha? Uma mulher que apanhava continuamente do seu marido. E ela não chegou a morrer, mas ela apanhou tanto, esse caso ganhou dimensões públicas, enfim, e o nome dela virou uma lei, que é uma lei que eu vou ler aqui, é uma lei que tem mais de 45 artigos, tá, gente? Então, obviamente que eu não vou falar da lei inteira, até porque eu não entendo tanto assim de direito. Mas eu vou falar aqui para vocês o artigo 1, vou ler com vocês. Esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos do inciso 8º do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de violência contra a mulher. Dispõe sobre a criação de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece medidas de assistência e proteção a mulheres em situação de violência doméstica e familiar.
Então, para o nosso país ter que criar uma lei específica para isso, é porque a coisa aqui é grave, né? E aí tem uma frase aqui da própria Maria da Penha que ela fala que a vida começa quando a violência acaba. Ou seja, ela viveu anos e anos de abuso e de maus tratos por aquele que devia amá-la e cuidar dela, e ela cuidar dele, eles se cuidarem juntos. Não, ela praticamente não teve vida. É isso que ela está querendo dizer pra gente. E tem uma outra coisa importante na Lei Maria da Penha, e toda a divulgação que ela teve, que é falar sobre. Falar sobre faz com que a gente consiga combater o problema. Porque tem muita gente que pensa, tem um probleminha ali, é só não falar que parece que acaba. Não, tem que falar. E aí tem essa foto aí que eu acho muito relevante, uma mulher usando como se fosse uma mordaça, algo assim, escrito "O silêncio mata". Por que essa frase é importante? Porque aqui no Brasil, e possivelmente em outros países também, tem um ditado que diz: briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete. Se você vê alguém agredindo alguém naquela relação, você se mete. E quase sempre é o homem agredindo a mulher. Pode ter o contrário? Pode. Mas geralmente agressões pesadas é o homem agredindo a mulher. E se você vê isso, você tem que se meter. A lei diz isso, inclusive. Então a gente tem que denunciar se a gente fica sabendo. E um exemplo de como isso está cada vez mais forte na nossa sociedade é que isso está vindo para o futebol. Não só a mulher jogando futebol cada vez mais, mas também um time super popular, que é o Corinthians, contratou um técnico, que é o Cuca, famoso, enfim, já ganhou títulos com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, um técnico super vencedor. Quando ele veio treinar o Corinthians, que é um time que levanta bandeiras sociais historicamente, e está levantando bastante a bandeira da mulher no futebol, tem um bom time feminino, inclusive, frase dele, não esperava essa avalanche. O que ele está querendo dizer com isso? Ele anunciou que estava saindo do Corinthians. O que era essa avalanche? Ele foi muito perseguido, não por toda a torcida do Corinthians, lógico, mas por uma boa parte que não queria ir lá. Mas o que ele fez? Na Suíça, nos anos 80, ele foi condenado por um crime sexual contra uma menor. Ele disse que não, mas não vou entrar nesse mérito. O fato é que ele foi condenado lá. Isso não foi falado na época. Né, por isso que eu volto, o silêncio mata. Isso não foi falado, ou ele era tratado como vítima, a mulher que era uma safada, a menina no caso, enfim. E ele teve a carreira dele de futebol aqui no Brasil, principalmente como técnico, jogador, mas principalmente como técnico, e não se falava muito disso. Mas cada vez mais falando sobre o assunto, foi levantando esse passado dele, e aí muitas mulheres não aceitam mais. Então ele recebeu muita crítica no Corinthians. Né? E aí ele recebeu algumas críticas, inclusive de ameaça, que aí já é mais pesado, mas ele falou que não aguentava mais. De onde que vem isso? Vem de toda uma cultura das mulheres se revoltando, tudo bem? Isso é muito importante. A gente ter voz, né? A gente ter voz, as mulheres terem voz, melhor dizendo, e a gente, todo mundo, denunciar. Conquistas femininas no mundo que a gente pode pensar, gente. Como eu falei no começo da aula, cada país tem o seu desenvolvimento na luta de defesa, na luta pelos direitos da mulher. Por exemplo, salários iguais. Como assim salário igual? Não é salário igual de qualquer forma. Pessoas, seja homem ou mulher, que trabalhem na mesma função, mesma carga horária, têm o direito de receber o mesmo salário. Né? Onde que isso é lei? Até o meu conhecimento atual, na Islândia. Nenhum outro país isso ainda foi uma conquista. Em vários lugares se discute. Aqui no Brasil se discute, mas não virou lei. Na Islândia é lei. Um jornalista e uma jornalista que trabalham na mesma empresa, a mesma quantidade de horas, enfim, tem o mesmo nível hierárquico, tem que ganhar o mesmo salário. Por que isso? Porque existe uma diferença de salário. Homens ganham mais, mulheres ganham menos. Isso é uma realidade estatística, né? Não é uma invenção política, é uma realidade estatística. Então a Islândia conseguiu criar uma lei de igualdade salarial, tudo bem? Outra coisa que é uma conquista aqui no Brasil. Antigamente, não tão antigamente assim, menos de 3 décadas atrás, uma mulher que traísse seu marido, o marido poderia matá-la e matar o seu amante e alegar legítima defesa da honra. E ele não seria preso. Ele não seria preso, tá? Ele está defendendo a própria honra. Hoje em dia não tem mais isso.
Se você, por acaso, você, homem, foi traído, pô, chora, deve ser ruim mesmo, mas você não tem o direito de matar ninguém, né? Resolva isso pelas vias legais. Antigamente tinha, e não tão antigamente assim, tinha o direito de matar. Mulheres podem dirigir na Arábia Saudita, como eu já falei. Licença maternidade, algo que parece muito óbvio, mas tem alguns lugares até hoje que quase não existe licença maternidade. Por exemplo, nos Estados Unidos é uma licença muito curtinha. Se eu não vou me lembrar, mas é menos de um mês, algumas semanas. No Brasil já são 4 meses. Tem alguns países que são até mais, enfim. Então é garantir que a mulher, por ser a responsável pela amamentação, enfim, por essa criação nos anos iniciais da vida, que ela tem esse direito de ficar em casa e ainda assim receber um salário, porque ela não está doente, ela não está deixando de trabalhar porque ela quer, ela está, enfim, criando uma nova vida. Que mais? O fato da gente ter tido uma presidenta mulher, e aqui eu vou fazer um parênteses, presidenta ou presidente? Os dois estão certos, podem consultar o dicionário. Eu falo presidenta porque ela, Dilma Rousseff, que foi nossa presidenta, ela gostava de ser chamada assim, então por respeito a ela eu falo, tá? E aqui não se trata de falar se ela foi boa, se ela foi ruim, isso é outra história. Mas o fato do Brasil ter em toda a sua história apenas uma mulher como presidenta da República mostra uma evolução, porque isso é recente, mas mostra quanto que é diferente, como que os homens estão mais em cargos de poder. Debate sobre o aborto, gente. Eu não vou ficar falando aqui, eu sei que é um assunto polêmico, mas muitas mulheres falam que quem tem que discutir sobre o aborto é quem engravida. Homens não devem discutir sobre isso. Podem até, obviamente, falar com suas mulheres sobre isso, mas a decisão final deve ser da mulher. Só que a política geralmente é gerenciada por homens, e muitas vezes é eles que decidem se sim ou se não, tá? Não vou entrar nesse mérito. Mas é o debate sobre isso que eu estou falando. Leis contra assédio, cada vez mais, principalmente nos países mais desenvolvidos. Qualquer gracinha que um homem faz para uma mulher e ela não goste, ele tente de novo, ele pode ser enquadrado, levado para a delegacia, algo assim. Tudo bem? E o anonimato de vítimas de estupro. Isso é bem importante. Eu vou pegar mais um caso, ainda em julgamento, de jogador de futebol aqui no Brasil. Mas no caso o possível crime, né, tem que tomar cuidado para falar, o possível crime que aconteceu lá na Espanha, o jogador Daniel Alves, super campeão e tudo mais, ele é acusado e está em prisão preventiva por ter estuprado uma mulher. E ninguém sabe quem é essa mulher, e não tem que saber mesmo, né, porque é uma maneira de proteger a vítima, a provável vítima, né, ainda vai ser julgado, mas a provável vítima. Então tudo isso são conquistas das mulheres no mundo, em diversos lugares. Solta a vinheta da hora da tirinha. Aqui a gente vê, gente, uma tirinha que está mostrando a mulher como vítima do próprio estupro que ela sofreu. O que significa um policial homem, 2 homens possíveis estupradores ali, né? E a mulher que foi estuprada. E esse símbolo de uma bola e uma seta é o símbolo masculino, certo? Apontando para a mulher. Eu acho que essa charge ela é bem chocante, inclusive, mas mostra que muitas vezes, aqui no Brasil, em outros lugares do mundo também, quando uma mulher sofre algum tipo de violência, em vez de perguntar, putz, quem que matou, quem que estuprou, o que ele fez, enfim, não, pergunta o que você estava vestindo, sua saia não era muito curta, você não estava sozinha a essa hora da noite, enfim, ao invés de ir atrás do criminoso, vai tentar ver algum problema no comportamento da mulher, né, que pode ter feito algum homem estuprá-la. Então não é tão diferente, apesar da gente não viver numa teocracia, mas não é tão diferente de quando uma teocracia islâmica, lá que eu dei o exemplo do Irã, vira e fala que as mulheres têm que sair cobertas, senão elas não estão corretas. Se uma mulher aqui no Brasil sai da balada, uma menina, uma jovem, e ela é estuprada e ela estava de minissaia, a culpa é dela? Legalmente não, a gente não mistura a religião. Mas na cultura isso é muito difundido ainda. Outra coisa que é importante da gente falar, gente, é sobre o direito da mulher, mas que ele não é igual nem só por países, cada país tem a sua evolução, alguns têm mais direitos, algumas mulheres de alguns países têm mais direitos, de outros têm menos, enfim. Mas isso não é só por país. A cor da pele conta também.
E aí existe um conceito chamado a solidão da mulher negra. O censo de 2010 mostrou que 52,52% das mulheres negras não viviam numa união estável. Mas isso não acontece por uma escolha pessoal dessas mulheres, mas por falta de escolha, por elas. Esse é o efeito de um fenômeno que você já deve ter ouvido falar. Afinal, o que é solidão da mulher negra? Nós explicamos nesse vídeo. O termo solidão da mulher negra foi abordado no ambiente acadêmico pela primeira vez na tese da pesquisadora Claudete Alves da Silva. O material que cunhou o termo virou livro posteriormente, com o título Virou Regra. Segundo a tese de Claudete, que entrevistou um grupo focal composto por mulheres negras, o preterimento da mulher negra acarreta solidão e humilhação. Porém, a solidão da mulher negra é a consequência final de um mecanismo estrutural. Segundo a escritora, filósofa e professora Djamila Ribeiro, existe um processo histórico que desumaniza a mulher negra e a coloca como um sujeito que não é digno de ser amada. Esse processo atua de duas formas. Primeiro, trata a mulher branca como o normal, o que deve ser cultuado. Seus traços, cabelos e características se tornam o padrão de beleza da sociedade, o que exclui a mulher negra dessa formação inconsciente do belo, do que merece receber amor. A beleza da mulher negra é vista como exótica ou diferente. Porém, o principal efeito da normalização da beleza europeia branca é retirar da mulher negra a sua beleza. Sobra para ela a hipersexualização, que é resultado de um processo histórico de escravidão e racismo estrutural, que ainda vê nela a mucama, aquela que está para servir ou para oferecer prazer momentâneo. Essa formação da sociedade, que não vê a mulher negra como digna de receber afeto e enxerga apenas a branca como padrão de beleza, inclui o homem negro. De acordo com Djamila, o homem negro é criado nessa sociedade e internaliza esse conceito muitas vezes como verdade. Por isso, vai achar que o correto é estar com uma mulher branca, porque dentro dessa concepção racista, significa estar com uma mulher bonita, respeitável e que dê status. A tese de Claudete aborda a dor e o sofrimento psicológico causados pelo preterimento, pela não escolha para um relacionamento afetivo. Porém, Djamila faz a ressalva de que a culpa pela solidão da mulher negra não é dos relacionamentos interraciais. Para ela, não é sobre escolhas individuais, mas sobre uma estrutura que coloca as mulheres negras nessa situação, de serem historicamente preteridas e de ainda serem. A solidão da mulher negra também se manifesta na visão que ela serve apenas para o prazer casual. A expressão racista da cor do pecado é um exemplo vivo disso, pois associa a pele preta ao suposto pecado da luxúria ou da cobiça. E o racismo estrutural, tão presente, normalizou a expressão, a ponto de ela se tornar música e até mesmo novela, com um casal interracial de protagonistas, o que reforça a visão preconceituosa sobre a mulher negra. A mocinha da novela tinha o nome Preta. Voltando para a situação que a gente relatou no começo do vídeo, os dados do censo de 2010 na amostra Nupcialidade, Fecundidade e Migração apontam para essa solidão da mulher negra. 75% dos homens brancos entrevistados se relacionam com pessoas do mesmo grupo de cor ou raça. Quando olhamos para os negros, enquanto 50,3% das mulheres se relacionam com pretos, entre homens esse número cai para 39,9%. Essa estrutura de preterimento ganhou o nome de celibato definitivo, porque relega as mulheres a um lugar de não afeto e solidão sem que ela tenha escolhido viver assim. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida sobre o que é solidão da mulher negra e te peço para compartilhar esse vídeo com seus amigos para a gente seguir essa conversa. Eu sou Dante Batista e fico por aqui. Até a próxima. O que é a solidão da mulher negra? Aqui a gente tem uma frase que é de uma funkeira dizendo: nós é as pretas da hora do clipe, mas não é não é a que eles pedem em casamento. O que ela está querendo dizer com isso? O nosso país, nossa sociedade, ela é patriarcal, ela é machista e ela também é racista. Por mais que o racismo seja crime, né? A coisa não está misturada na lei, estou falando nas práticas culturais. Então o que acontece? A mulher ela ganha menos que o homem. A mulher negra ganha ainda menos do que o homem negro. Então vamos lá, numa escalinha. Homem branco, mulher branca, homem negro, mulher negra. Então, questão salarial, ela já ganha menos. Outra coisa, ela é hipersexualizada. Quando se pensa na beleza da mulher negra, já se pensa numa mulher de biquíni rebolando no carnaval, né? Geralmente é essa, inclusive é isso que é vendido para o exterior. Quando a gente pergunta para alguém fora do Brasil, pensa na mulata, sambando no carnaval. Ela é hipersexualizada, ela é a funkeira que rebola até o chão e por aí vai. E ela tem todo o direito de rebolar até o chão. A questão é pensar nela apenas como isso, tudo bem?
E aqui diz que não pede em casamento. Por quê? Porque, inclusive, muitos homens negros vão preferir casar com uma branca, porque ali talvez tenha... vai ter um racismo estrutural embutido. E muitos homens brancos vão pensar, putz, como que eu vou apresentar essa mulher para minha família? Então isso, acho que está melhorando, né? Mas ainda é muito real. E aí tem essa ideia da solidão da mulher negra, aquela onde elas podem ser muito boas, dançarinas, muito engajadas politicamente, mas não é elas que vão pedir em casamento. É aquela que vai ganhar menos. É aquela que ao longo da história foi considerada como ama de leite. No Brasil tem isso que é muito pesado na nossa história da escravidão, que é a escrava negra muitas vezes amamentava o filho da mulher branca. Então ela é basicamente um objeto para servir. Então isso traduz essa ideia de solidão da mulher negra. Então uma mulher branca e uma mulher negra, nas suas lutas, a negra, por causa do racismo, ela ainda está mais para trás. Deu para entender? Um exemplo de um outro lugar onde a dominação sobre o corpo da mulher é muito presente e muito cruel. Eu não consigo usar outra palavra. Eu tento não falar de juízo de valor, mas aqui eu não consigo, gente. Eu acho isso muito cruel mesmo. Que é a MGF, tradução para mutilação genital feminina. Tá? Em algumas interpretações de religiões tradicionais e do islamismo no norte da África e no Oriente Médio, mas principalmente isso é mais no norte da África mesmo, tem a questão de uma ideia de que partes da genitália feminina devem ser cortadas. De onde que vem essa ideia? A gente tem que pensar que está num deserto, ali a região do deserto do Saara, e ali falta água. Então falta água, falta higiene, é meio natural isso, tá? Isso eu estou pensando em tempos remotos. Na Bíblia mesmo, e na Torá judaica, fala-se da circuncisão masculina, que é cortar o prepúcio do pênis, é isso. Então se cortava aquilo, e hoje em dia sabe-se que isso em determinados casos médicos é até bem indicado por questão higiênica. Lembra que eu falei de faltar água? Enfim, só que queriam fazer isso também para as mulheres. Só que não tem nada a ver, não tem nada de higiênico ali. Mas se corta algumas partes do órgão genital feminino, por exemplo, o clítoris, enfim. Tudo isso, para quê no final das contas? Porque se corta essas partes do órgão genital feminino, são as partes que proporcionam prazer sexual para ela. Mas ela não deve ter prazer sexual, ela deve servir apenas para a reprodução. Então o seu órgão deve servir apenas para receber o pênis e poder engravidar e para parir. Não deve ter prazer. Então isso acontece em alguns países, como no Egito, onde mais da metade das mulheres adultas sofreram em algum grau essa mutilação, em alguns outros países vizinhos ali no norte da África. Isso mostra de uma maneira muito cruel como que a religião e a política podem influenciar de uma maneira tão dramática assim no corpo de alguém. No caso, religião gerida por homens, governos geridos por homens, mas o corpo, nesse caso, mutilado, é o da mulher. Solta a vinheta de curiosidade.
Então chegamos ao final da nossa aula, gente. Consultem os links do Saiba Mais para vocês terem mais informação. E eu vou ficar com uma frase aqui para vocês, que é da Malala Yousafzai. A Malala, eu gosto de sempre falar quem que é essa pessoa que disse isso. Hoje em dia ela já deve estar quase com uns 30 anos, ela é jovem ainda. Ela é do Paquistão e ela só queria estudar. Mas naquela região do Paquistão onde ela morava, meninas não podiam estudar, porque meninas não saem de casa, né? Era assim que era visto. Mas ela se esforçou e foi estudar. Resultado que ela teve, tomou um tiro, né? Porque é proibição, não era proibido por lei, mas é uma proibição cultural, deram um tiro nela. Ela não morreu, por muito pouco, mas a partir dali ela virou uma militante pelos direitos das mulheres. E ela tem essa frase que eu acho muito importante. Feminismo é uma outra palavra para a igualdade. Por que eu acho importante? Porque hoje em dia tem muitas pessoas, homens e até mulheres, que têm medo dessa palavra. Que pensam, nossa, isso daí quer fazer o quê? As mulheres serem mais do que os homens? Não, é direitos iguais. Dentro das diferenças que cada um tem, né, por exemplo, mulher engravida, ela vai ter que ter direito à licença maternidade, coisas assim. O homem tem mais células musculares, então alguns serviços ele vai fazer com mais força, enfim. Mas dentro dessas diferenças, igualdade de possibilidade. Então feminismo nada mais é do que outra palavra para a igualdade.